Cultura Racional, Universo em Desencanto, 18º fascículo da réplica, página 22. A fase de Deus é a fase racional, a união dos dois mundos em um só, por tudo ser racional. E Deus é racional, o racional superior. E assim, a redentora imunização racional resolverá a salvação do animal racional, por a imunização racional ser da fonte principal do animal racional. A fonte principal é o mundo racional. A fonte do racional é racional. E por assim ser, Deus é racional. Desta forma, todos ligados a Deus, e todos estando ligados a Deus, tudo se modificará de melhor para melhor, por todos terem a orientação certa e verdadeira de Deus. Então, a estrada de Deus é a estrada racional, a linha de Deus é a linha racional. E assim, todos entrando em contato com o verdadeiro Deus, por estarem na estrada certa de Deus. Então, racional é Deus, e todos são de origem de Deus. E por todos serem de origem de Deus, é que aí estão como racionais. E assim, vejam que mais um pouquinho estão ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo de Deus, o mundo racional. Assim como o ser de todos é racional, o Deus verdadeiro do ser racional é racional, então trata-se o racional superior e o racional inferior que se materializou. E assim dizendo, se eu sou racional, é porque a minha origem é racional. E a minha origem sendo racional, Deus é racional, um ser supremo de minha origem. E por ser supremo, trata-se o racional superior. Este é que é o raciocínio positivo e consciente, onde a lógica grita bem alto: se és racional, Deus é um ser de sua origem, é de origem racional. Mas, às vezes, a mente, como sempre, falha por ser confusa. E por ser confusa, custam, às vezes, a observar esses insignificantes detalhes, essas insignificantes interpretações. Se é racional, a sua classe, Deus é racional, um ser supremo de sua classe. E a ciência verdadeira de Deus qual é? É a ciência racional, porque Deus é racional. Ciência é um modo de falar. Portanto, Deus aí está consigo e com todos que estiverem com o seu tabernáculo em mãos, que são os livros de cultura racional. Então Deus está em todo lugar para resolver o que for necessário por todos que estão com os livros nas mãos, fazendo por onde se unir a Deus, o racional da terra, fazendo por onde se unir ao mundo racional, o mundo de Deus, por Deus ser racional. O Deus do aparelho racional é racional, um ser supremo do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, onde Deus estiver, tudo resolvido, tudo solucionado, todos protegidos, todos amparados, todos orientados e todos salvos por Deus. E desta forma, interpreta com clareza e perfeição, com lógica e com base quem é Deus. É um ser supremo do mundo racional, o mundo verdadeiro da origem de tudo que é de racional.
desta deformação racional, de tudo que é de origem racional, e de todos, por serem de origem racional. Então, Deus é racional, habita no mundo racional, o racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios, e por ser superior a todos os raciocínios, se classifica como o racional superior, e desta forma, quem está com Deus está garantido, não teme a coisa alguma, não teme a coisa nenhuma, porque ninguém mesmo é mais do que Deus. Bicho não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer. Bicho não se dá importância para não se igualar. Bicho se dá o desprezo, porque quem tem boca e língua fala o que quer, o que tem vontade de falar. E Deus aí, presente dia e noite, noite e dia, assistindo tudo, vendo tudo e dando a todos o que merecem. Quem merece mel, sempre mel. Quem não merece mel, não tem mel. Somente tem o que merece. Então, a justa força e razão estão nos três poderes, reunidos em um só, astral inferior, astral superior e o mundo racional. Os três poderes reunidos em um só, por ser de um mundo só, o mundo racional. Então Deus é um só, o racional superior. Deus está em todo lugar e os três poderes também. E a solução de tudo está com Deus. Deus tem solução para tudo. Mas o bicho é assim mesmo, desequilibrado, turbulento, avarento e sonhador de sonhos. E quem sonha está dizendo tudo e não está dizendo nada, sonhando de olhos abertos. E quando sonha, depois que acorda, diz: é verdade, tudo não passou de um sonho. E assim, o mundo de matéria é um mundo de loucuras, sem pé nem cabeça. E quem está louco perde a noção do tempo, do espaço e da vida. Um louco que não sabe o porquê vive, não tem noção de coisa alguma. Portanto, Deus é bom e Deus está em todo lugar. O mundo passando por esta fase desoladora, mas isto é uma passagem. Tudo vai se normalizar e endireitar. Caiu tudo no descrédito, sem saber onde se segurar e se agarrar. Mas quem está com Deus tem onde se agarrar e com quem contar. Então, Deus acima de tudo e acima de todos, e por isso tem o tribunal racional. E tudo é assim na vida. Quem pode, pode. Quem não pode, não pode. Quem tem poderes, pode. E quem não tem poderes, não pode. De forma que a justiça divina não falha para o bem de todos. A vida só é ruim para quem não pode esperar. Mas para quem pode esperar, a vida é boa. E o verdadeiro Deus tem uma infinidade de emissários, que são os habitantes do astral inferior, os habitantes do astral superior e tem os habitantes do mundo racional. E na Terra, outros tantos. Portanto, ninguém mais do que Deus, habitante do mundo racional, ou racional superior. Mas as mentes, às vezes, se chocam pelo que está se passando com os que estão na fase de liquidação.
nem pensam que isto é evolução natural da natureza. Nada atinge a Deus, nem os que estão com Deus. A fase de liquidação é a fase de desequilíbrio de um modo geral, e por isso todos e tudo os que estão na fase de liquidação, sofrendo as consequências da metamorfose da fase. E aqui está o racional superior, noite e dia, dia e noite, velando e zelando por todos que estão junto a mim. E assim, tudo bem, tudo belo, tudo lindo, tudo brilhando, tudo maravilhosamente, racionalmente, tudo progredindo, racionalmente, tudo evoluindo e, racionalmente, mais um pouquinho, tudo irracional, tudo unido ao racional. Então, lindo dos lindos, brilhante dos brilhantes, racionalmente, todos brilhando, triplicadamente o brilho de todos, e desta forma, racionalmente, tudo é e bicho nada é. E assim está aí a fonte da fraternidade, da paz e do amor e da concórdia universal, racional. Razão heterogênea, universal. Brilho de honra por tudo ser racional. Então, racional, tudo é e sempre sendo, e bicho, nada sendo, porque bicho nada é. E assim, muitas festas, muitas alegrias por todos os lados e por todos os cantos. A alegria racional, a alegria do Deus verdadeiro. Então, racional, tudo é, porque racional é o reino de Deus. O reino de Deus na terra, e por isso está aí o conhecimento racional, o conhecimento de Deus. Tudo é racional, e por tudo ser racional, o verdadeiro Deus é racional. A razão de tudo ser racional é porque Deus é racional. Se o conhecimento de Deus está na terra, o conhecimento racional é porque Deus aí está na terra. Se Deus aí não estivesse na terra, também não estaria o conhecimento dele, o conhecimento racional. E por isso, Deus está em todo lugar, em toda parte. E por isso, o simbolismo de Deus já está aí na terra. A residência dos três poderes, a residência dos extras cósmicos, habitantes do mundo racional, habitantes do mundo de Deus, habitantes do reino de Deus, e que aí na terra tratam de seres extraterrenos, são os habitantes do mundo racional e habitantes da casa do mundo racional, a casa dos três poderes, os três reinos universal, os três reinos racional. Então tudo belo, tudo lindo, tudo bom para todos que estão na linha de Deus, na linha racional. Então todos agora juntos de Deus, dia e noite, noite e dia, por Deus estar na terra. E por isso está aí o conhecimento, provando e comprovando a estadia de Deus na terra, o conhecimento de Deus, o conhecimento racional. Portanto, todos estão juntos de Deus, dia e noite, noite e dia. Se Deus não estivesse na terra, não estaria aí o conhecimento de salvação eterna. Então, não sabem que já foi feita a união dos dois mundos em um só. Se uniram os dois mundos em um só,
Deus está onde? Aí na Terra, e por isso entrou a fase racional. A fase racional é a fase de Deus, por Deus ser racional. E a fase de Deus estando na Terra é porque Deus está aí na Terra. Pois, se já houve a união dos dois mundos em um só, os dois mundos estando unidos em um só, é claro que Deus está na Terra. Esta é a coisa mais natural e lógica, porque se tornou dois mundos em um só. Por isso, está aí a fase racional, a fase de Deus. A fase de Deus na Terra, porque Deus é racional. E por isso Deus está juntinho de todos aí, dia e noite, noite e dia, e mesmo porque está aí instalada a sua residência, a residência dos habitantes do mundo racional, por haver a união dos dois mundos em um só. Então, aí foi instalada a residência dos habitantes do mundo racional, devido à união dos dois mundos, unindo um mundo com o outro. É claro que tinha que existir a habitação dos habitantes do mundo racional, por a Terra estar ligada ao mundo racional, por ser feita a união dos dois mundos em um só. Então, quando começar a nascer a evidência racional em todos, começarão a ver todos os habitantes do mundo racional, aí, juntos de todos, noite e dia, dia e noite. Mas, para nascer a evidência racional, é depois que estiverem ligados ao mundo racional por meio do conhecimento de preparação e desenvolvimento racional. Uma insignificante comparação, para verem a longa distância o que é que fazem. Preparam um vidro de aumento para desenvolver longínqua distância e todos verem. E tudo é assim, é preciso se prepararem racionalmente para nascer a evidência racional, para ser desenvolvida a evidência racional, que é a terceira parte do cérebro, que está por ser desenvolvida, que somente com o desenvolvimento racional é que a energia racional vai desenvolvendo a parte racional da cabeça que estava paralisada, e depois de desenvolvida e preparada, nasce a evidência racional, além da evidência do elétrico e magnético. Esta parte da cabeça só estava aguardando o terceiro milênio, que é a fase da energia racional, que é a fase racional. E assim o primeiro milênio foi o magnético, o segundo milênio elétrico e magnético, e o terceiro milênio racional. Conforme a persistência da leitura, vai se desenvolvendo a parte racional da cabeça, que é a parte do terceiro milênio. Então, aí vem nascendo e despertando a evidência racional. E com a evidência racional, vendo tudo quanto é de racional. Como estão vendo tudo do elétrico e magnético, todos alcançarão, porque todos são de origem racional. O primeiro milênio era só o magnético, por isso foi a fase dos selvagens para trás. O segundo milênio entrou o elétrico, a civilização. Prevaleceu então o elétrico e também o magnético. Agora, na fase do terceiro milênio, é a fase racional, a fase do desenvolvimento da parte racional da cabeça, que estava paralisada, aguardando a sua época de entrar em função, que é agora a fase racional.
todos alcançarão, porque todos são de origem racional. Todos têm a parte racional na cabeça ou no relógio, que a cabeça é o relógio do corpo. É somente ler e reler para ir se desenvolvendo naturalmente, sem abalo de espécie algum, porque é a parte da cabeça que liga a energia racional. A fase é a racional. Aí está a energia racional noite e dia, dia e noite, por a natureza toda ser racional. E assim como já sabem, a fase da natureza é racional, e por a fase ser racional é que aí estão os donos da fase, que são os habitantes do mundo racional, aparecendo por todos os lados, por todos os cantos, numa infinidade de tamanhos, maneiras, jeitos e cores para chamar a atenção de toda a humanidade e curiosidade para que tomem conhecimento da nova fase do terceiro milênio, que é a fase racional. Então os donos da fase aí estão e são os habitantes do mundo racional. Nem só no espaço, como também uma infinidade se materializando como pessoa, de várias maneiras, de várias formas, de todo jeito para ir acostumando o povo com eles, e assim conversando com as pessoas, de acordo com os assuntos que aprouver no momento. Se materializam da forma que é preciso ou necessário, como isto, como aquilo, ou como aquilo outro. Já houve a união dos dois mundos em um só, e por isso aí estão eles, donos da fase noite e dia, dia e noite. Quando se ligam no magnético, aparecem, e quando desligam, desaparecem, mas continuam permanecendo aí, no espaço. A mesma coisa, uma insignificante comparação. A luz elétrica. Ligou, acende. Desligou, apaga. Assim são os habitantes do mundo racional. Quando se ligam no magnético, são vistos. Quando desligam, somem. Parece que sumiu, mas não sumiu. Não saiu dali. É que desligou-se do magnético. Daqui mais um pouquinho serão uma infinidade aparecendo no mundo inteiro, porque a fase é deles. Agora estão somente anunciando a sua presença para ir acostumando o povo a vê-los, para o povo ir acostumando com eles, que são os legítimos donos da fase, a fase racional. Mas daqui mais um pouquinho será uma quantidade imensa, uma quantidade incalculável no mundo inteiro. Até aí o povo já acostumado e sabendo quem são e o porquê aí estão e de onde vêm do mundo racional, com as suas aparições. Agora, no princípio, estão preparando o povo para depois do povo preparado se tornar uma coisa natural. E assim é a fase racional. Mas daqui um pouquinho, todos acostumados e conhecendo a cultura deles, que é a cultura racional, e conhecendo a cultura deles, que é a cultura racional, e preparados pela cultura deles para entrar em contato com eles, porque são seus irmãos em categoria superior. Assim como tem aqui na Terra a preparação dos bichos para se entenderem uns com os outros, fazendo esses 3 cursos, primário, secundário e superior, assim na cultura racional deles, a mesma coisa.
o curso primário de cultura racional, o curso secundário de cultura racional e o curso superior de cultura racional. Então, é preciso que a humanidade se prepare com a cultura deles para terem condições ou ficarem em condições de entrar em contato com eles. Na interpretação do povo, eu sou um ser extraterreno, porque sou um habitante do mundo racional, e eles também, habitantes do mundo racional. Então, para que o povo entre em contato com eles, é preciso adquirir a energia deles, a energia racional, conseguida no conhecimento de cultura racional, assim desenvolvidos para se ligarem à energia racional, que é a energia deles para ficarem preparados para entrar em contato com eles. Eles são corpos de energia pura, limpa e perfeita, e para entendê-los e compreendê-los e entrar em contato com eles, é preciso que a pessoa esteja ligado à energia deles, à energia racional, que é conseguida com o desenvolvimento da cultura racional, e todos conseguirão por todos serem de origem racional, não havendo dificuldade de espécie alguma, porque é somente ler e reler para se desenvolver racionalmente, para se ligar à energia deles, a energia racional. Então, se ligou à energia racional, se liga aos habitantes do mundo racional, que aí está, porque por meio da energia racional eles entram em contato com o aparelho racional, porque tudo e todos são de origem racional. Então não há dificuldades, é somente ler com atenção para sentir o que está lendo, para se ligar à energia racional. Então, aí conversarão com eles, farão conferências com eles, por estarem unidos a eles pela energia deles, a energia racional. Então está aí a cultura deles, que é a cultura racional para a preparação da humanidade, para entrar em contato com os seres do mundo racional. Chegou a época deles, a fase é deles, e aí eles permanecem dia e noite, noite e dia, são corpos de vida própria, com forma diferente do ser humano. O ser humano virou bicho racional, e eles não, são racionais, puros, limpos e perfeitos. Então, não há dificuldade nenhuma para entrar em contato com eles. É somente se preparar racionalmente para se ligar à energia racional. Ligados à energia racional, ligou-se imediatamente a eles. Como aí na Terra, tudo sempre foi assim. Para alcançar um nível superior, é preciso se preparar. Como para chegar a Deus, é preciso conhecer a cultura de Deus. A cultura de Deus é racional, porque Deus é racional. E a cultura do bicho é uma cultura artificial. A cultura artificial é a cultura material. E a cultura material é a cultura do mal, é a cultura do animal, é a cultura do bicho. E Deus não é bicho. Então, para chegar a Deus, é preciso que tenha a cultura de Deus. E a cultura de Deus é essa que aí está em suas mãos, a cultura racional. Se Deus fosse bicho, então a cultura do bicho serviria para entrar em contato com Deus. Se Deus fosse bicho, a cultura do bicho é somente para os bichos terem contato uns com os outros. Se Deus fosse bicho, a cultura do bicho serviria para ter contato com Deus. Por Deus ser bicho, a cultura do bicho é somente para os bichos racionais. E a cultura de Deus é a cultura racional.
Então, para que o bicho entre em contato com Deus, é preciso que o bicho tenha a cultura de Deus, que é a cultura racional para chegar a Deus. Deus é racional, não é bicho. Se Deus fosse bicho, a cultura do bicho serviria para entrar em contato com Deus. Mas Deus não é bicho, e por Deus não ser bicho, a cultura de Deus é diferente, é racional. E assim são os habitantes do mundo racional, que são habitantes do mundo de Deus, o mundo racional. E a cultura do mundo racional é a cultura racional. E o bicho, para ter contato com Deus ou com os habitantes do mundo racional, é preciso que o bicho tenha cultura racional. Agora, o bicho encheu a terra de deuses bichos, que existe uma infinidade. O deus do bicho, por ser bicho, é que nunca pôde resolver o bem para os bichos. O deus dos bichos, por ser bicho, é que se multiplicou sempre o sofrimento do bicho. Deuses bichos existem uma infinidade. É por isso que a humanidade cada vez mais bicho, a ponto de chegarem ao ponto que chegaram. O que é que o Deus dos bichos podia fazer pelos bichos? Nada. E por isso se multiplicam as ruínas do mundo, o desequilíbrio de um modo geral, as descrenças de tudo, e o salve-se quem puder, por existir a liquidação de tudo. Liquidação física, moral, financeira e natural. O Deus dos bichos só tinha que fazer todos serem cada vez mais bichos. E o bicho é como se vê, não respeita coisa alguma, nem direitos de ninguém. Tudo isso guiados e amparados e protegidos pelos deuses bichos. Então, Deus é racional e para se unir a Deus é preciso que tenha a cultura de Deus, a cultura racional. A cultura do bicho é uma e a cultura de Deus é outra. A cultura de Deus é racional. E para entrar em contato com Deus é preciso conhecer a cultura de Deus. A cultura racional não só entra em contato com Deus, como com todos os habitantes do mundo racional, que aí estão aparecendo noite e dia, dia e noite. Então, racional é do mundo superior e bicho é do mundo inferior. E para entrar em contato com os habitantes do mundo superior, é preciso que conheça a cultura do mundo superior, a cultura racional. Os deuses dos bichos são muitos. Como assim o culto dos bichos? As feras já foram tidas como deuses, como até hoje a vaca é tida como animal sagrado que representa Deus. Já houve época que os animais irracionais eram considerados deuses. Cultura do bicho, deuses bichos. O bicho, o que pode fazer pelo povo? Nada. Por isso está aí a situação mundial provando que um bicho não pode fazer nada por ninguém. E assim agora, aí, em suas mãos, a verdadeira cultura de Deus. A cultura racional para todos se prepararem dentro da cultura racional para se ligarem ao mundo racional. Se ligando ao mundo racional, se ligou a Deus, porque Deus é racional e se liga a todos os habitantes do mundo racional, que aí estão aparecendo por todos os cantos, por todos os lados, como corpos de energia racional, puros, limpos e perfeitos.